Bom, dia de anúncio de medidas econômicas, todo mundo de olho na Bolsa de Valores. A Júlia Arraes acompanhou durante todo o dia. E aí, Júlia, mexeu muito? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Olha, a Bolsa de Valores de São Paulo começou em alta. Abrimos o pregão em alta de mais de 1%, que durante toda a semana e ontem também a Bolsa vinha fechando em queda, chegou a somar mais de 4% de queda e pela primeira vez estava abrindo em alta. Mas agora o pregão foi encerrado, praticamente estava, Fernando, com a leve alta de 0,03%, com 49.345 pontos. O Ibovespa, então, teve este caminho de abrir em alta, cair ao longo do dia e agora se recuperar um pouco no fim da tarde. No mercado de câmbio, a gente também teve o movimento do dólar, que fechou o dia ainda com desvalorização, mas uma desvalorização pequena, de 0,19%, está cotado a R$ 3,575, mas a moeda americana chegou a cair mais de 1% durante o período da manhã também. O destaque para as ações do Banco do Brasil, né, que chegaram a cair mais de 5% hoje. Foi a maior queda registrada na Bolsa de Valores nesta terça-feira. O mercado financeiro, portanto, está dando um voto de confiança, de certa forma, às medidas do governo Temer, mas ainda cauteloso e atentos às movimentações do Congresso, né? Pois são apenas propostas, isso ainda vai precisar ser votado. Segundo o especialista da FN Capital, o Paulo Figueiredo, o mercado ainda não vê essas medidas que foram propostas como suficientes para enfrentar o problema da crise e os investidores também estão pedindo uma maior agilidade neste processo. Tá dando um voto de confiança, mas assim, o mercado ele também quer resultados mais concretos, né? Vive hoje e demanda uma certa urgência. Ainda está em dúvida se esse novo governo vai ter força no Congresso para aprovar tais medidas, né? A gente também conversou com alguns especialistas, economistas, para falar da questão macroeconômica também, do que significa esse pacote de medidas. Uma das medidas previstas nesse pacote, da equipe econômica do Michel Temer, é a devolução de pelo menos 100 bilhões de reais que o BNDES deve ao Tesouro Nacional. Também há propostas de limitação nos gastos públicos, extinção do Fundo Soberano para o abate do endividamento e, em entrevista à Rádio CBN, agora à tarde, o economista e especialista em contas públicas, Amir Cair, afirmou que essas medidas são realmente pequenas, tamanho ao déficit brasileiro. Ele acredita que são iniciativas de pouco impacto ainda e que outras ações mais corajosas, como a diminuição da taxa Selic, poderiam ter sido sugeridas pela equipe. Existem outras medidas que o governo não adotou e talvez não adote. Por quê? Porque são medidas que podem atingir os bancos. Por exemplo, você começar a baixar a Selic, você diminui o ganho dos bancos. Os bancos ganham fortunas com a Selic elevada. Isso freia a economia, compreende? Porque torna o crediário extremamente alto. Para o economista da FGV, Estevan Caroli, a equipe econômica está pensando a longo prazo e isso é necessário para que se garanta a segurança das contas públicas, também para que não se repitam os erros do passado. Ele acha, portanto, que essas medidas são pequenas ainda, mas que elas devem ser efetivas num prazo maior. Então, embora sim as medidas não sejam plenas, elas virão ao longo do tempo. E o Henrique Meirelles, muito claramente como ministro, deixa isso claro em seu discurso. Ele está falando de um processo e não de uma etapa única de curtíssimo prazo. O que nos interessa é voltar a crescer, mas crescer com estabilidade e reduzindo os conflitos e as contradições que existem. Nós não podemos ficar com a taxa de inflação que temos e tivemos. Neste momento, ainda não foi anunciado pela nova equipe econômica um aumento de impostos. Porém, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não descartou que isso seja feito ainda no futuro. Fernando. Ok, obrigado. Júlia Arraes com informações em São Paulo.